Sejam bem-vindos aqui ao canal Eletricidade Online e hoje eu vou responder aqui uma enquete que eu fiz lá no Facebook, que a pergunta foi a seguinte: cabo mal dimensionado faz queimar a resistência do chuveiro? Para minha surpresa, a grande maioria das pessoas responderam que sim. Outros disseram que não, alguns disseram não sei, mas gostaria de saber. Inclusive me acrescentaram essa questão aqui que é: cabo mal dimensionado pega fogo antes da resistência do chuveiro queimar. Será que realmente se eu colocar um cabo mal dimensionado no meu chuveiro, o cabo vai pegar fogo e não a resistência? Ou será que a minha resistência vai queimar? Será que o motivo da queima de várias resistências no chuveiro é realmente o cabo mal dimensionado? Então vamos lá rapidinho aqui a nossa explicação. Pessoal, antes de tudo, só se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, seu joinha para poder contribuir, deixe nos comentários aqui o que você está achando do vídeo aí e inclusive se você quiser participar de um curso de comandos elétricos gratuito, é isso mesmo, gratuito, aqui no YouTube, estamos fazendo nosso curso aí com uma série de vídeos, já estamos na aula 4, é bem fácil participar, se inscreve no canal e ativa o sininho que você vai conseguir receber as aulas, beleza pessoal? Vamos lá então entender primeiramente o que é a resistência do chuveiro, né? Vou desenhar ela aqui, fazer aqui a simbologia, né, representando uma resistência, tá ok? Ela é um condutor, no qual quando passar a corrente elétrica, ela irá dissipar calor, ou seja, ela irá converter a energia elétrica em energia térmica, né? Pegar toda a potência elétrica em potência térmica, ok? Vamos simular aqui então uma resistência com uma potência de 5.500 watts, ligada em 220 volts, ok? Para a gente conseguir entender essa ideia do cabo mal dimensionado, qual que é o efeito que eu tenho na resistência, precisamos encontrar qual é o valor em ohms dessa resistência. É bem simples, a gente precisa, para encontrar a resistência, tá gente, em ohms, a gente simplesmente vai pegar a tensão elevado ao quadrado e dividir pela potência que vai estar em watts, ok? Como é que eu faço a tensão elevada ao quadrado? Para quem não sabe é simples, tá gente? A tensão é 220, então eu vou fazer 220 vezes 220, se elevar ao quadrado, tá bom? Dividido pela potência. Eu vou ter uma resistência, ou seja, um valor em ohms de 8,8 ohms, ok? Isso aqui é importantíssimo vocês entenderem isso aqui. Então pronto, eu sei que o valor da minha resistência é de 8,8 ohms. Utilizando os cálculos elétricos eu sei que se eu pegar a minha potência e dividir pela minha tensão, eu vou descobrir a minha corrente, que será 25 amperes, ok? E para tirar a prova real, você pode também pegar a sua tensão e dividir pela resistência, você também irá encontrar a sua corrente. Ou seja, eu sei que essa resistência aqui, né, ou seja, esse dispositivo, esse condutor, quando ele receber uma tensão de 220 volts aplicado, por causa do 8,8 ohms, ele vai permitir, ele vai ter uma corrente de 25 amperes, ok? Agora vamos imaginar aqui que eu estou alimentando essa minha resistência com aqui os meus cabos, tá? Ok? Então aqui está entrando 220 no meu cabo, 220 volts, os cabos vão levar até a minha resistência. Pelo fabricante do chuveiro, um chuveiro de 5.500 watts ligado no 220, passando 25 amperes, ele vai recomendar seus cabos de 4 milímetros, ok? Isso em condições ideais, tá ok? Sem considerar aumento de temperatura, sem considerar uma distância muito longa, etc. Então vamos considerar aqui um cabo de 4 milímetros, ok? Eu sei que o meu cabo de 4 milímetros suporta 25 amperes, mas para isso é importante entender uma coisa, o que quer dizer, né? Por que cabo de 25, 4 milímetros? Vamos lembrar do seguinte, quando eu tenho aqui um condutor, dentro do condutor de cobre, a gente tem o que? Elétrons, ok? Quando você aplica uma tensão, ou seja, tem uma diferença de potencial, né, entre esse ponto e esse ponto, esses elétrons eles vão se movimentar. Esse movimento é chamado de corrente elétrica, ok? Existe um cálculo, eu não vou fazer aqui porque senão vai ficar muito longa essa aula, que você vai pegar ali um espaço do condutor e você vai calcular quantos elétrons passam nesse espaço em um intervalo de tempo, em um segundo e assim por diante, ok? E aí
você vai descobrir qual é a sua corrente. Então a corrente é a quantidade de elétrons que passou num intervalo de espaço aqui do condutor em um certo intervalo de tempo. Isso é corrente elétrica, ok? Então eu sei que o meu cabo de 4 milímetros, ele tem uma quantidade de elétrons dentro dele suficiente para poder passar 25 amperes de corrente sem com que ele se aqueça. Como assim se aqueça? Quando os elétrons se movimentam dentro do cabo, eles se chocam e isso causa o chamado efeito Joule. Eles se aquecem, ok? Por isso que a resistência, quando passa a corrente por ela, ela aquece. A bitola dela é muito menor do que a do meu cabo. Ou seja, eu tenho menos elétrons disponíveis do que o meu cabo, então ela vai aquecer. O meu cabo de 4 milímetros com essa tensão, ele não vai aquecer porque ele tem um excesso, ele tem mais elétrons disponíveis, ele poderia passar muito mais. Então, por exemplo, se eu pegar esse meu cabo de 4 milímetros e vamos dizer aqui que eu vou reduzir ele agora para um cabo de 1,5, a gente sabe que o cabo de 1,5 não suporta 25 amperes de corrente, ou seja, se eu pegar meu cabo de 1,5 e quiser ligar nessa resistência, eu sei que os 25 amperes vão fazer com que o cabo aqueça, ok? Mas aí é que entra a questão e a gente vai entender o porquê que se a resistência queima ou não. Se eu colocar um cabo de 1,5, lembra que eu falei? Você vai ter menos elétrons disponíveis para poder passar. Quando eles estiverem já, como o cabo está saturado já, os elétrons estão se chocando e não tem mais elétrons para poder movimentar, esse efeito Joule vai começar a aumentar, o cabo vai começar a aquecer muito. Todos os condutores de metais, eles, quanto maior a temperatura, maior a sua resistência, ok? Então, se um cabo, né? Na verdade, o cabo colocado no circuito ele tem uma resistência, de certa forma, desprezível, né? Uma resistência em situações ideais, uma quantidade mínima. Então, a sua resistência vai começar a aumentar. Quando aumenta a resistência, o que acontece? A tensão, ela vai começar a diminuir, ok? Você vai ter uma resistência à tensão elétrica. Então, se essa tensão começar a diminuir, o que vai acontecer? Vamos lá, vamos imaginar que aqui então, ó, ao invés do cabo de 4 milímetros, eu coloquei o cabo de 1,5 para alimentar a minha resistência, ok? Estou alimentando com 220 aqui. Vamos colocar de uma forma, não vou fazer cálculo aqui, mas de uma forma, vamos fazer uma simulação aqui bem grotesca aqui. Então vamos dizer que eu coloquei um cabo de 220, o meu cabo de 1,5 está aquecendo muito, porque ele não tem a capacidade de passar 25 amperes, e aqui na minha resistência passou a chegar a 180 volts. Tá, gente? É só um exemplo, tá, gente? Chegou a 180 volts. Se chegou a 180 volts, olha lá, a minha resistência, ou seja, o valor em ohms da minha resistência, ele vai continuar o mesmo, ok? Vou ter 180 volts, porque aqui tive uma perca de tensão, lembra da perca de tensão, por causa que a resistência aumentou, e os meus 180 volts vai continuar aqui nos 8,8 ohms. Então é simples, né? Eu vou pegar aqui, ó, gente, ó, a fórmula é bem simples, isso aqui, ó, é a corrente, tensão dividido pela resistência. Então se eu pegar aqui, ó, a minha tensão, que é 180 volts que chegou agora ao invés de 220 volts, e dividir por 8,8 ohms, eu vou ter aproximadamente 20,45 amperes. Ou seja, eu tenho uma corrente muito menor do que a anterior, que deveria estar aqui para que a minha resistência dissipasse a potência total, que é 5.500, tá, gente? Lembrando que a potência não é um valor fixo, ela é uma variável variando da tensão com a corrente, ok? Então, se eu tenho agora aqui uma corrente que está circulando aqui na minha resistência de 20,45, se eu pegar essa corrente e multiplicar por essa tensão, eu vou ter uma potência de aproximadamente 3.600 watts. O que aconteceu aqui? A minha resistência, que tinha uma capacidade de 5.500 watts para poder dissipar calor, ela vai começar a dissipar menos. Ou seja, ela vai aquecer menos a água, ok? Consequentemente, a corrente foi menor, né? Então, se ela foi projetada para trabalhar com até 25 amperes, ou seja, ela suporta a passagem de 25 amperes, ela não tem o motivo de se abrir, romper, quebrar essa resistência com 20 amperes, ok? Certo, pessoal? Bem simples. Então, se eu tiver um cabo mal dimensionado no meu chuveiro, minha resistência não vai queimar. O que vai acontecer? A minha água vai aquecer muito menos. O cabo aquece e a água aquece menos. Tá, mas e aí? O que faz então a minha resistência queimar? Porque eu troco tanta resistência?
falta de água. Como assim falta de água? O que tem a água a ver com a parte elétrica, né? A resistência, ela estará em processo de aquecimento quando ela estiver lá com as suas condições ideais de trabalho, por exemplo, 25 amperes. Ela estará dissipando aqui calor. E esse calor que ela dissipa, o que vai acontecer? Quem estudou física lá na escola vai lembrar muito bem disso, né? Vai haver uma troca entre a resistência e a água que está passando por ela. Por isso que a água aquece. Lembra? A temperatura é sempre do maior para o menor. Se você colocar gelo na água, a água que vai estar com uma temperatura maior do que o gelo, ela vai aquecer o gelo e por isso que o gelo ele vai começar a derreter, ok? Aqui a mesma coisa, a resistência que está com uma temperatura muito alta, ela vai converter, ela vai passar a temperatura dela para a água aquece e, consequentemente, a água vai resfriar a resistência. Se você não tiver água, ou se você tiver pouquíssima água, a temperatura dessa resistência ela vai aquecer demais e aí sim o seu material irá romper, ok? Ele irá fundir porque ele não suportará tanta temperatura. Então, a maioria das culpas de queima de resistência são falta de água, é a falta da troca da temperatura. Alguma coisa está acontecendo que não está tendo água o suficiente para trocar a temperatura com a resistência, esfriar ela e mantê-la na temperatura ideal de trabalho, ok, pessoal? Lembrando uma coisa também, se eu colocar aqui um cabo mal dimensionado, por exemplo, um cabo aqui de 1,5, qual será a corrente que estará circulando por ele? Quem estudou lá elétrica lá vai lembrar dos circuitos, né? Você pode fazer, por exemplo, um circuito de resistores, tá ok? Então você vai lembrar que se eu tiver aqui uma fonte, né? E tiver aqui um resistor, e tiver aqui outro resistor, e eu tiver aqui outro resistor alimentado na minha fonte, digamos que esse resistor aqui está simbolizando a minha resistência e esses outros dois o cabo, ok? A mesma corrente que passar aqui, vai passar aqui, vai passar aqui. A corrente será a mesma no circuito inteiro, ou seja, se eu tenho aqui 20 e poucos amperes no meu cabo, eu vou ter 20 amperes também aqui e aqui, ok? Então se eu coloquei lá um disjuntor de 25 amperes, que é algo que vai proteger a minha resistência, ele só vai desligar quando a corrente for acima de 25 amperes. O meu cabo está passando 20, está aquecendo, mas está passando 20. O meu disjuntor não vai desarmar, tá ok? Fiquem bem atentos por isso, e por isso a importância de dimensionar corretamente o cabo e o disjuntor, né? Não basta apenas você colocar um disjuntor corretamente e o cabo mal dimensionado, você terá esses problemas. Inclusive, se o cabo pode até ser um cabo de 4 milímetros, mas ele está numa distância tão longa que ele começa a ter também um acréscimo de resistência, né? Por isso tem que ser calculado a queda de tensão. E aí acontece o mesmo efeito, o seu cabo irá superaquecer e o seu disjuntor não irá desarmar, além da perda de eficiência na resistência. Tá ok, pessoal? Então é isso daí, eu espero que vocês tenham entendido. Não entendeu, ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários do vídeo que a gente pode fazer mais vídeos, aulas aqui. Eu espero que eu tenha conseguido explicar aqui, tentei, tá? De uma forma bem simples aqui, mostrando o cálculo e a lógica, o porquê, como é que realmente funciona a lógica disso daqui. Beleza, pessoal? Deixa no comentário aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até os próximos vídeos.